Deixa eu recolher a oferta primeiro, né? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos compartilhar com os irmãos, então, a lição de número 2, o profeta e seus desafios no cumprimento da missão. Evidentemente que nós vamos falando e vamos aplicando isso no dia a dia também da nossa missão. O profeta Ezequiel é um dos belos livros da Bíblia. No capítulo de número 1 do profeta Ezequiel, nós contemplamos ele tendo a visão do trono de Deus que desce e fala com ele às margens do rio Quebar. No capítulo 2, nós vamos encontrar o chamado dele, que foi a lição de número 1, e agora nós vamos compartilhar com os irmãos os desafios do cumprimento da missão depois que ele é chamado. Porque Deus ele tem uma ordem para que todos nós exerçamos aquilo que cada um chamou. Ele chama, ele capacita, ele envia e ele se responsabiliza. Isso é real, é fato. Glória a Deus por isso. E com o profeta Ezequiel não foi diferente. O profeta Ezequiel tem algumas particularidades que eu quero compartilhar com os irmãos nessa introdução. Primeiro, abra, por favor, a Bíblia, se for possível, coloque aí, por favor, Eliabe. Números, obrigado, pastor. Números, capítulo de número 4, versículos de 1 a 3. Números, capítulo 4, versículos de 1 a 3. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército para fazer obra na tenda da congregação. Coate era um dos filhos de Arão e da tribo de Levi, separados para o ministério. Então o ministério levítico ele iniciava com 30 anos e se encerrava aos 50. E se fosse pegar ainda, graças a Deus, nós não estamos na lei, eu já não estaria mais aqui no altar ministrando a palavra. Eu já tinha passado, porque eu já estou com 57, fazendo agora. Era de 30 o início e de 50 o final. Era 20 anos de exercício, está lá. Então, com base nisso, o Ezequiel, ele era filho de um profeta. Como filho de profeta, ele iniciaria o seu ministério aos 30 anos. Então, no capítulo 1, quando ele tem a visão do trono, e Deus é fiel à sua palavra, ele jamais mudaria isso, entende-se que Ezequiel estava exatamente com aproximadamente 30 anos de idade. Confirmando isso na nova aliança, Lucas vai escrever o seguinte, no capítulo de número 2, e era Jesus de quase 30 anos quando se apresentou para ser batizado. Por que Jesus fez isso? Porque ele não veio abrogar a lei, ele veio cumprir a lei. E a lei era essa, o sacerdócio iniciava aos 30 anos e se encerrava aos 50. Então Ezequiel tinha essa idade. Um detalhe importante é que Ezequiel ficou viúvo, e Deus já havia advertido ele,
Penso que os irmãos conhecem, mas coloca para nós, por favor, Ezequiel capítulo 24 e versículo de número 18. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me ordenou. O contexto está falando exatamente disso que Deus havia ordenado para ele. Então, ele, ainda um homem novo, mas não foi indiferente ao que Deus chamou. 30 anos, a viuvez dele não é relatado com exatidão, mas próximo dessa data, ficara viúvo, sozinho. E aí nós vamos ver Deus falando com ele a respeito da nação de Israel que estava no exílio. A primeira coisa que Deus fala com ele: olha, você vai pregar para um povo que não é de estranha língua, para um povo que você fala e ele entende. E quando ele usa a expressão, eles moravam às margens do rio Quebar, e eu morava no meio deles. Então Ezequiel estava confessando, dizendo: o primeiro campo missionário, a primeira coisa que o Senhor me pediu para pregar é para os meus irmãos, para os meus vizinhos, gente que conhece a minha vida, gente que sabe quem eu sou. É o maior desafio de um cristão, é pregar para os irmãos de sangue, que era o povo, e para os vizinhos dele. E foi essa ordem que Deus deu para ele. Então nós vamos ver aqui o tópico 1, um profeta no exílio. Eu vou começar a leitura. Pastor Wagner, depois providencie um microfone para você me auxiliar na leitura dos textos da revista. Tópico 1. Ezequiel foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor e chamado por Deus para ser profeta entre os cativos. Mas não foi fácil para ele, porque os judeus cativos foram identificados como casa rebelde, resistentes ao chamado para o arrependimento, obstinados de coração, e que pronunciavam palavras que feriam. Quem quer fazer a obra de Deus não pode se assustar com nada. Deus falou com Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Mas é preciso fazer do jeito que o Senhor ordenou, dentro da sua palavra, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nessa parte introdutória, a primeira coisa que nós vamos encontrar é que, para conseguir fazer isso aqui, a primeira coisa é que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, porque quem está para pregar a palavra, pensa o seguinte: pregar a palavra para quem ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, é algo muito nobre. A pessoa vai ser indiferente ou ela vai rejeitar você. E na rejeição, muitas vezes, nós saímos nas cruzadas, entregando o folheto para a pessoa, falando do amor de Jesus, a pessoa na sua frente pega o folheto e joga no chão. Se a pessoa não for cheia do Espírito Santo, ele desiste do evangelismo. Você vai conversar com as pessoas que não são cristãos, eles falam mal da igreja, falam mal dos pastores, falam mal do testemunho de algum familiar deles, e se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai encontrar dificuldade de continuar. Mas o profeta Ezequiel, ele estava agora com a missão superior a essa, ou mais difícil do que essa. Ele estava pregando para um povo que conhecia a palavra de Deus.
um povo que conhecia o mesmo Deus que ele servia, um povo que era contencioso. Na prática, Ezequiel foi chamado para pregar para os desviados, os desigrejados, conhecedores da palavra. Era alguém que foi instruído desde criança sobre Moisés, a lei de Moisés, conhecia os profetas. Todos eles conheciam, eram grandes conhecedores. Pregar para grandes conhecedores era o desafio do profeta. E diga-se de passagem, nós estamos vivendo um momento da igreja em que o que mais tem é conhecimento. Conhecimento do Google, conhecimento de dicionários bíblicos, enciclopédias bíblicas, todos conhecem a mensagem da Bíblia. E muitos conhecem teologicamente, conhecem a história, conhecem a antropologia, conhecem a geografia. Muitos já foram a Israel, são grandes conhecedores. O desafio do profeta era esse: pregar para quem conhece. O Senhor nem falou para ele: prega para os babilônios, prega aí para os caldeus. Não, vai à casa de Israel. Casa de Israel eram os conhecedores da palavra. E pregar para quem conhece a palavra, o Senhor deu a receita. Pega o livro e come ele. Come o livro que eu te dou. Comer o livro é algo necessário para pregar para a casa que é chamada de casa rebelde. Comer o livro é ter argumento para refutar as doutrinas errôneas que estão disseminadas no meio da igreja, por meio das redes sociais. Hoje tem igrejas e doutrinas para todos os gostos. Estamos vivendo a salada tropical religiosa. Mas eu preciso comer o livro e preciso estar cheio do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo é capaz de convencer alguém de um engano, de um erro, do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o nome de Jesus. 1:1. Ezequiel ficou atônito. Pastor Wagner, por gentileza. Sim. Após as visões, o chamado de Deus, a revelação quanto à mensagem a ser anunciada e as características do público-alvo, Ezequiel se sente triste e pasmado. A expressão pasmado indica espanto ou atordoado ou sofrendo perturbação diante do que tinha visto e ouvido. A reação do profeta demonstra que ele está bem consciente sobre as grandes responsabilidades de ser um mensageiro da palavra de Deus em tempos tão difíceis. É relevante o testemunho de Ezequiel. O Espírito me levantou e me levou. Que os mensageiros de Deus em nossos dias sejam levantados não pela emoção, aplausos ou status, mas pelo Espírito e mantenham plena consciência do significado de ser anunciadores da autêntica mensagem bíblica. Pastor Alberci, nisso que você acabou de fechar aí, vale ressaltar que o Senhor Jesus, quando foi assunto ao céu antes, ele disse para os seus que fosse para Jerusalém, porque seriam revestidos, né? Vale relembrar. Obrigado. Atos capítulo 1, versículo 4. Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês vão receber a promessa, que disse ele, do meu Pai vocês ouviram. Essa necessidade. Quando ele viu, e a Bíblia vai dizer que veio o Espírito, porque ele caiu como morto quando ele teve a visão. O Espírito veio sobre ele e o colocou de pé. Não foi ele que se levantou. Deus não falou para ele: levanta, levanta tu que dormes entre os mortos, resplandece e Cristo te esclarecerá. Não. A Bíblia diz que o Espírito veio e pegou ele e o colocou de pé.
Quem está de pé, só está de pé por causa da presença do Espírito. Por isso é que a palavra diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Quem tem o Espírito, cuide para que não perca a presença do Espírito em momento algum da sua vida. Porque se nós mantivermos a presença do Espírito em nós, aconteça o que acontecer, nós estaremos de pé para a honra e glória do nome dEle. Porque é o Espírito que pega e nos coloca de pé. Amém? E ele disse: todos sejam conduzidos pelo Espírito e não por emoção. Existe uma diferença muito grande entre o mover emocional na igreja e o mover do Espírito. O mover emocional na igreja é fazer barulho para parecer que Jesus está no nosso meio. O mover do Espírito é fazer barulho por causa da presença do Espírito em nosso meio. Aleluia, é diferente. Nós não podemos fazer barulho para atrair a presença, nós podemos fazer barulho para manifestar a alegria da presença que já está em nosso meio. Isso é diferente, a emoção e Espírito. Por gentileza, coloque aí, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. É Paulo dizendo a mesma coisa que o Senhor disse para Ezequiel, em outras palavras: sê sóbrio, ou seja, esteja consciente dos fatos, não se deixe ser levado por nenhum vento de doutrina, não se deixe ser enganado por promessas, por negociações, por oferendas, por seduções. Sê sóbrio, aleluia, sofre as aflições, mas cumpre o seu ministério. A questão dele estar pasmado por 7 dias no meio do povo, quando era da consagração sacerdotal, também aconteceu isso com o povo de Israel, com os sacerdotes, os filhos de Arão. Abra aí, por favor, Levítico capítulo 8, versículos 33 a 36. Também à porta da tenda da congregação, não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. 34. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse para fazer expiação por vós. 5. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. 6. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. 7 dias, todos os sacerdotes ficariam à porta da tenda da congregação. Após ter a visão do trono, como filho de sacerdote, ele chegou sozinho da visão, entrou no meio do povo, aonde ele morava, na beira do rio Quebar, e ficou 7 dias. Por que ele ficou 7 dias? Porque ele estava iniciando um ministério chamado por Deus, e estava cumprindo a lei de Moisés. Ele estava na Babilônia, mas ele não cumpria a lei caldeia, a lei dos caldeus, ele cumpria a lei de Deus. Aleluia. Nada na Bíblia é por acaso. Ele era cumpridor rigoroso dos princípios que fora dado por Deus a Moisés. E a lição que nós aprendemos aqui é: tudo que nós formos fazer tem que estar na palavra. Nada é por acaso. Se nós andarmos conforme está na palavra, vai dar certo. Abra a sua Bíblia, por favor, aí, coloca aí, Eliabe. Gênesis capítulo de número 7.
Gênesis 7, o último versículo do capítulo, por favor, me lembrei isso aqui agora. Gênesis 6, 22. É 6, 22. Volta um capítulo aí, 6, 22. Eu enganei. Olha só. É 6, capítulo 6. Assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim fez. A arca só deu certo porque Noé obedeceu o projeto. Ezequiel só foi feliz porque obedeceu o projeto. A igreja só vai ser vencedora se nós obedecermos o projeto. Aleluia. Detalhe, o projeto não cabe em emenda. Aqui não cabe o livro de retirares e nem o de acrescentares. Já está tudo pronto. Só precisa de quem execute aquilo que já está pronto. E fez Noé conforme tudo quanto Deus lhe ordenou. Assim o fez. Por isso é que deu certo. Se nós fizermos conforme a palavra, dará certo. As coisas na nossa vida não dá certo periodicamente porque nós não fazemos conforme a palavra. Quando nós não fazemos conforme a palavra, não dá certo. Ah, mas não deu certo é porque não fez conforme a palavra. Não deu certo na vida do irmão, não deu certo na vida do pastor, não deu certo, é porque não fez conforme a palavra. E quem faz tudo conforme a palavra, atira a primeira pedra. Aleluia. 1.2. Vivendo com os cativos. Muito interessante notarmos que, após a profunda experiência registrada no início do livro de Ezequiel, o Espírito Santo o levanta e o leva para junto de seu público-alvo. Vim aos do cativeiro, e eu morava onde eles moravam. Ezequiel 3,15. Tal relato nos faz lembrar o interesse de Deus em interagir com a humanidade. Mais uma vez aqui, evangelismo ou cristandade é relacionamento. Revelando sua palavra. Seu amor e seu chamado para a comunhão. Foi assim quando da peregrinação no deserto. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É importante que a mensagem de Deus seja proclamada de forma contextualizada. Isso aqui é importantíssimo. Proclamar a mensagem de forma contextualizada. Por favor, 1 Coríntios 9, do 19 ao 23. Nós temos uma máxima bíblica que é: texto sem contexto é pretexto para heresia. Então precisamos de contexto em tudo que nós vamos olhar na palavra de Deus. Essa referência se encontra aqui no texto da revista, mas nós vamos ler. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Próximo, 20. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para com os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para com os que estão sem lei, como se estivera sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. 23. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. O que é que nós aprendemos aqui? Ele estava vivendo no meio dos cativos. Os cativos haviam pecado.
E posteriormente nós vamos ver que o Senhor manda a Ezequiel pegar um travesseiro e colocar do seu lado direito, referindo-se ao Reino do Norte, 390 dias, 1 ano e 1 mês. E depois ele manda pegar um outro travesseiro e colocar do lado direito dele 40 dias. Isso significa para cada dia 1 ano. Ele está se referindo ao pecado de Israel, do Reino do Norte, que desde a ascensão de Jeroboão, numa sequência de reis, Israel havia transgredido, idolatrado e pecado. E mais para frente, bem para frente, Judá também caiu na idolatria. Por isso todos agora estavam no mesmo lugar como casa rebelde na Babilônia. E é um negócio muito lindo, porque evangelismo e pregação, tanto faz para desviados ou não, mas estamos falando de um contexto da casa rebelde. Cada momento e cada pessoa, cada contexto requer uma mensagem. A mensagem do profeta, ela não pode ser a mesma para todos, mas a essência é a mesma. Sim, pastor Juvenil? Traz o microfone aqui, por favor. Só um minutinho, pastor Juvenil, deixa o Wagner trazer, que eu quero que o senhor fale para todos ouvirem também, os que estão em casa. Sim. Lá casando, lá misturando a família, que era proibido. Exatamente. Ele misturou aí, acabou. Acabou. Ele era a menina dos olhos de Deus, enquanto o Reino do Norte estava desviado. Quando misturou tudo, agora todos vão para a Babilônia, infelizmente. Os que pecaram primeiro foram primeiro, depois os que pecaram para o derradeiro foram para o derradeiro. Exatamente, foram 3 levas, de sítio a Jerusalém, até irem todos. E o tempo do cativeiro, profetizado por Jeremias, 70 anos. Daqui a pouco a gente vai ver um negócio aqui interessante. Mas então, na prática é isso aí. Cada evangelismo, cada momento, cada pessoa, cada família, requer uma atitude do evangelista. Para quem você está falando? Você está falando para a igreja. Num dia de domingo, a igreja não entende nada de grego nem de hebraico. O visitante não sabe minúcias de Jerusalém. Mas você quer evangelizar, você tem que falar do amor, da salvação e do céu. Mas se você vai pregar para alguém que é casa rebelde, que está desviado, que tem algum problema, que é conhecedor da palavra, então você vai ter que usar os recursos que o Senhor te deu através de estudo e de pesquisa. Então por isso é que Paulo ele é muito claro nesse texto de 1 Coríntios. Paulo está dizendo, em cada momento eu usei o recurso adequado para ganhar a pessoa para Cristo. Eu me lembrei de um tio meu, e ele trabalhando na lavoura, crente, e os companheiros dele não eram crentes. E era uma quinta-feira de feriado da Semana Santa. E o companheiro chegou para ele e disse: por que o senhor acha errado o que nós fazemos no dia de amanhã? Ele falou: o que vocês fazem no dia de amanhã? Amanhã nós não cortamos cabelo, nós não penteamos cabelo, nós não varremos a casa, nós não tiramos leite, a gente fica mais quieto, pensando na vida. O meu tio olhou para ele e falou: não, mas eu não acho errado o que vocês fazem no dia de amanhã. Eu acho errado o que vocês fazem o resto do ano. Fiz-me fraco para ganhar os fracos.
Essa mesma pessoa indagou meu tio dizendo: mas por que é errado você, ele chamava de senhor, falar com a imagem, fazer voto e etc. O meu tio olhou para ele e disse: está vendo aquele toco ali que nós cortamos a raiz e colocou fogo? Tô. Vai brotar? Não. Se você jogar água, ele brota? O outro respondeu: não. Pois é, não tem vida mais, morreu. Falar com o santo é jogar água num toco que não tem mais vida, já foi queimado. E eu me lembrei disso agora. Fiz-me fraco para ganhar os fracos. Para quem eu estou falando? Então eu tenho que usar o recurso adequado para aquela pessoa. Amém? Pastor Aberci? Sim. Posso fazer menção de uma oração de Neemias aqui? Faz aí, por favor. Justamente nesse contexto aí, globalizando, né? Capítulo 1, versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todos corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Olha a oração dele, ele próprio fazendo menção do pecado que a nação cometeu e ele junto. Esdras também fez essa oração, é uma oração inclusiva. E eu até falei isso aqui numa oportunidade anterior, citando um exemplo da igreja como um todo. Existe um quadro em que as pessoas estão 2 no fundo de um barco e 2 no outro bico. E de repente entra água no furo, né, de um dos lados, e os 2 aonde estão próximos começam a tirar a água. E os outros 2 olhando, dizem: não liga não, o furo é do lado deles. Mas estão os 4 no mesmo barco. Assim estava Esdras e Neemias no barco de Israel. Assim nós estamos no barco chamado igreja. Se tem um problema na igreja, o problema não é daquela pessoa, o problema é nosso, é de toda a igreja. Quando toda a igreja entra em oração para que resolva, para que tire a água, então todos irão sobreviver. Mas se afundar, prejudica todos. E nós não podemos deixar afundar. É uma oração inclusiva. Continuamos, 1.3, e dentro do contexto da lição, vocês têm liberdade de participar. Esteve no meio deles um profeta de Deus. O Senhor Deus alerta a Ezequiel que o reconhecimento da ação do profeta enviado pelo Senhor não é determinado pela reação dos ouvintes, mas pela fidelidade do mensageiro, aquele que o chamou e enviou. Lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, independente do povo querer ouvir ou não, Ezequiel seria movido pela convicção de ter sido chamado por Deus, ter recebido uma mensagem para ser proclamada e ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, não dependia de reconhecimento humano. Esta reflexão nos remete aos escritos do apóstolo Paulo para Timóteo, segundo livro a Timóteo 4, de 1 a 5. Glória a Deus. Eu quero falar rapidamente sobre a questão da fidelidade do profeta, porque nós sabemos que a lei e os profetas duraram até João. Hoje nós não temos mais profeta, hoje nós temos dom de profecia. Então o correto é quando você vai falar para a igreja, ministrando uma palavra de bênção, você não deve, biblicamente falando, eu profetizo, eu vou profetizar. Isso não está na Bíblia. Eu vou ministrar sobre a vida da igreja, sobre a sua vida, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Mas a palavra profecia significa predição futura. O profeta recebe de Deus uma mensagem e transmite coletivamente ou individualmente, e aí nós vamos analisar se vai cumprir ou não.
Então, quem tem o dom de profecia tem que ter uma cautela grande. Por quê? Ele não pode reter aquilo que o Senhor mostrou, aquilo que o Senhor revelou. Todavia, se ele não tem certeza absoluta que foi Deus quem mostrou, ele não deve falar. Por quê? Se cumprir a palavra que ele falou para alguém, crédito para Deus e para ele. Mas se não cumprir, descrédito para ele. Abra a sua Bíblia, por favor. A Andréia vai falar e nós vamos ver aqui Deuteronômio 18, do 20 ao 22. Sim, irmã Andréia. Eu tenho uma prima, uma parente, que ela ficou tão envolvida com isso, e ela ainda está envolvida eu vou falar profetada, porque quem anda eu vou citar meu pai, porque nós seguimos sempre o exemplo do meu pai na nossa família, porque a Bíblia, acho que é a maior profecia que nós temos. E essa prima minha, ela iludiu tanto com isso, que ela perdeu o lar dela, né? Hoje, ela um casamento de quase 30 anos, e ela está tão envolvida, tão assim, acho que ela se iludiu tanto, se apegou tanto a subir monte com essa pessoa que ela está se iludindo e arrancando o dinheiro dela, que o casamento foi embora e ela está ali, sim, apegada a essas profetadas. Então, o melhor conselho que eu tenho que passar para as pessoas, e pelo exemplo que nós temos lá em casa, que é o meu pai, vá pela Bíblia, tranca no seu quarto, que ali o Senhor fala com você, e faz as suas orações que o Senhor responde. Aleluia, glória a Deus. É profetada mesmo. Olha só o que diz a palavra. Para quem... Eu não tenho nada contra a profecia, louvo a Deus e creio em profecias. Mas ministério profético não existe mais, existe dom de profecia. E quem tem que ter cautela. Olha só o que o Senhor falou a respeito dos falsos profetas. Porém, o profeta que presumir soberbamente e falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Ponto. 21. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Interrogação. Agora o 22 vai responder. Olha só. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. Aleluia. Estamos diante de um texto bíblico que nos esclarece. Então, é o que a irmã Andréia falou, o que nós precisamos, mais do que nunca, a igreja precisa ler a Bíblia, a igreja precisa conhecer a palavra, ela vai saber, pelo Espírito Santo, quando é Deus e quando não é Deus. Sim, pastor Walter? Só adicionando e somando, Ezequiel 13, lá reverbera tudo isso aí, sobre a questão de profeta. Olha, o capítulo 13, o versículo 3 a seguir. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. E aí vai por seguir, né? Qual a verdadeira função do profeta? O profeta motiva, corrige, mantém a temperatura e funciona como um sistema imunológico capaz de detectar agentes invasores no corpo da igreja. Essa é a função do profeta. Então, amém. Para quem profetiza e para quem recebe e acredita numa profecia errada, são danos funestos e horroroso, né? Causa muito prejuízo. Verdade, pastor. Nós precisamos diuturnamente conscientizar-nos e conscientizar a igreja. A igreja não anda por profecia, a igreja anda por palavra. E dentro da palavra existe a profecia. Louvado seja o nome de Jesus. Profecia não guia igreja. Quem guia a igreja é a palavra, pelo Espírito Santo. Sim, pastor Wagner. Pastor Roberci,
E é tão importante essa questão aí, profundo, de Deuteronômio, que você acabou de citar aí, que antes um pouco Moisés estava justamente falando a eles que enviaria um profeta para eles, tal, do meio deles, tal como era Moisés, né? Veio o profeta, eles não acreditaram, não deram ouvido, mas nos profetas que profetizavam segundo a vontade deles, a esses eles ouviam de bom grado, né? São dois extremos. São os céticos que não acreditam em profecia, porque já foram decepcionados. E são os nécios que acreditam em toda espécie de mensagem profética. Tem algumas pessoas que não vigiam, e nós estamos num culto, e de alegria, alguém manifesta em choro, em pranto, em lágrimas, porque está sentindo a glória de Deus. Falta de sabedoria, desce daqui do púlpito, vai lá, põe a mão e solta palavras que não tem nada a ver. A pessoa está chorando de alegria. Ele nem conhece a vida, deixa a pessoa no canto falar e fazer e sentir. Se é choro, se é tristeza, se é alegria, deixa chorar. Qual o problema de chorar na igreja? Aleluia. Vamos lá. 2. Como lidar com os sentimentos e emoções? Num contexto de exílio, revolta, indiferença à mensagem, rebeldia, visões e relações de grande impacto, é de se imaginar o efeito produzido na mente, emoção e nos sentimentos de Ezequiel. Deve ter sido desafiador o exercício do ministério profético num tempo e circunstância como essas. Assim, é interessante refletirmos no significado do nome do profeta, pois é bastante apropriado para o cumprimento da missão recebida. Ezequiel, Deus forte. Deus fortalece. Perdão. Continua, 2:1. O contexto com a verdade, o confronto com a verdade. Deus, desde Caim, Gênesis 4, de 5 a 8, o ser humano tem dificuldades de lidar com o confronto, ter seus pecados expostos. Vide a história dos reis de Israel. Herodes prendeu o profeta João Batista após este lhe dizer que não era lícito possuir a mulher do seu irmão. O Senhor Jesus disse que seus discípulos também enfrentariam injúrias, perseguições e comentários maldosos por causa do comprometimento com o Senhor. Glória a Deus. Falar, de todo jeito eles vão falar de mim e de você. Se você vem muito à igreja, eles falam que você é igrejeiro. Se você não vem, fala que você está desviado. Se você prega, eles falam que você ama o microfone. Se você não prega, fala que você não faz sua parte. Então é aquela história do jumentinho. Vocês conhecem. O pai e o filho puxando um jumentinho em direção à cidade. Passa um grupo de pessoas e diz: olha, um animal de carga e os dois bobos puxando. Aí ele falou: tá certo, vou colocar o menino em cima e vou puxar. Aí ele põe o menino, começa a puxar, vem outro grupo e diz: coloca o menino que é novo, sadio, e o velho vai puxando. Que maldade. Ele falou: tá certo. Aí ele coloca o menino para puxar e sobe em cima do jumento. Vem outro grupo e diz: olha, o menino tinha que estar estudando, está puxando jumento para o pai. Aí ele falou: lascou. Pegou o menino e colocou junto com ele em cima. Veio outro grupo e falou: olha, vai matar o jumento, esses dois marmanjos em cima do jumento. Ele entrou na cidade com o menino carregando o jumento nas costas, dando ouvido que o povo fala. Eles vão falar de nós de uma maneira ou de outra. Se você der muito glória a Deus, fala. Se você der muito aleluia, fala. Se você não fizer nada, eles falam. Na igreja tem um grupo que ama você, que ama a mim, que gosta do jeito que a gente prega, fala e ensina, veste e anda. Tem um grupo que nos rejeita e que nos suporta. Aí Paulo falou: existindo os dois grupos, amai uns aos outros e suportai uns aos outros em amor.
Nem Jesus foi unânime. Na igreja nós não seremos. Agora, ninguém é dono da igreja. O Senhor constituiu sacerdotes para comandar a igreja. Então ninguém pode nos tirar da igreja por aceitação ou por rejeição. Mas que nós viveremos e vivemos isso, a gente vive, é real, é fato. Aí Paulo vem dizendo: o que nos separará desse amor de Cristo? É a injúria, a fofoca, a altura, a profundidade, a largura? Nada nos separa nem de Cristo e nem da igreja. Mas falando de verdade e falando do profeta, na questão de contender com verdade, eu vou mencionar que Paulo teve um desencontro ministerial com Pedro. E Paulo era o obreiro mais novo e Paulo repreendeu a Pedro. Mas o profeta teve uma bem mais intensa e calorosa do que essa. Eram 2 profetas na frente dos sacerdotes. Briga para ver quem Deus estava usando. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 28. Nós vamos ler os 17 versículos para você entender o ministério do profeta, a dificuldade de pregar para quem conhece e pregar para irmão de sangue. Jeremias 28, do 1 até o 17, olha só. E sucedeu, no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Assur, o profeta de Gibeão, presta atenção nisso, me falou na casa do Senhor. Falou a quem? Falou a Jeremias, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo, 2 pontos, assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo, eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia. 3. Depois de passado 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, Senhor com S maiúsculo, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou Jeremias o profeta a Ananias o profeta com profeta, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Isso é Jeremias refutando já. Disse, pois, Jeremias o profeta, amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste, torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. 7. Mas ouve agora esta palavra que eu te falo aos ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. 8. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Esse jugo era de madeira, viu? E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passado 2 anos completos de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias o profeta se foi, tomando o seu caminho. Então olha o cenário, Jeremias com jugo de madeira, na frente do sacerdote do povo, o camarada tira o jugo do pescoço dele e quebra e diz, assim diz o Senhor, vou libertar Israel e vou trazer todos os utensílios. Mas a palavra do Senhor, mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias o profeta quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo, vai e fala Ananias dizendo, assim diz o Senhor, jugo de madeira quebraste,
mas em vez deles, farei jugo de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias o profeta a Ananias o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês. Pastor Alberci, vamos relembrar? Você acabou de pedir para ler aí, lá em Deuteronômio 18, versículo 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Olha a dificuldade. Obrigado, pastor Wagner, de lembrar. Profeta Jeremias e profeta Ananias, na frente dos sacerdotes e na frente do povo. O Ananias dizia: Deus me mandou falar assim. E o Jeremias já havia profetizado: o cativeiro é 70 anos. O embate foi tão forte que Deus teve que falar na boca do profeta Jeremias: ele vai morrer, e vai morrer esse ano, para que a palavra da profecia dos 70 anos continue, porque essa eu falei. Então é muito sério não ser fiel ao que Deus mandou. E é muito sério Deus te dá uma missão para pregar para quem está fora da igreja. É preciso muita oração, é preciso muito jejum, e é preciso muito conhecimento da palavra, para que aconteça um milagre. Sim, pastor Juvenil. Hoje está cumprindo aí, né? Tantos ministérios que tem, e o confronto um com o outro, a porfia um contra o outro. Até mesmo da mesma denominação, ainda tem aqueles que mais espertos, que acha que é o melhor, que faz o melhor, que manda, desmanda, e esquece que Deus é o dono, soberano de todas as coisas. Verdade, pastor. Virou o que não deveria jamais existir num contexto chamado igreja. Virou concorrência. Não poderia existir, mas isso é um fato. Concorrência. Pastor Walter, depois Eliabe. Pode falar, né? Hoje está na moda, na internet, alguns pastores abrem caixa de pergunta, né? Aí o pessoal pergunta lá, né? Perguntaram para um pastor lá se podia ir evangelizar os amigos no bar. Aí o pastor falou lá que não tinha problema nenhum. Né? Aí tem todo o contexto aí, né? Por trás disso. Já eu comento sobre isso aí, pastor Walter. O capítulo a seguir de Jeremias, o 29, e o versículo 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maceias, que vos profetizam mentiras em meu nome. Eu os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará perante vós. Olha só, um comentário aqui de Birajara Crespo. Já é antiga a tendência por parte dos líderes de falar algo que os faça cair na graça do povo. Uma palavra de incentivo, uma massageada no ego e uma exaltação pública. Jeremias condena esse tipo de atitude, pois as pessoas estão usando o nome de Jeová para dar peso às suas palavras e ganhar uns trocados ou manter seu prestígio como obreiros. Falam palavras que Deus não colocou na sua boca, e se a profecia se cumprir, tem muito o que se vangloriar, mas se não houver o cumprimento da mesma, a confirmação, a culpa fica para Deus, ou para a falta de fé das pessoas. Isso é o chamado por Jeremias de profetizar
falsamente. Exatamente. Terrível. Muito bom esse comentário, pastor. Sobre evangelizar nos bares, Eliabe. Eu não sei o contexto, mas nós evangelizamos nos bares. Quando nós saímos para a cruzada, nós entramos dentro dos bares, as pessoas bebendo, jogando sinuca, e a gente entra e começa a falar do amor de Jesus, entrega um folheto, e, para a glória do Senhor, o dono do bar para ouvir, o pessoal para de jogar e nos dá atenção ali de 5 a 10 minutos, e a gente fala, faz uma oração e vai embora. De estar bebendo para ganhar os bêbados. Seria isso. Eu vou fumar, eu vou cheirar cocaína para ganhar o usuário ou traficante. Seria isso. Não tem, é fora do contexto bíblico. Eu posso ir a qualquer ambiente, em qualquer lugar. A questão é, eu vou com quem, fazer o quê? Eu posso ir. Posso ir num bar, posso ir se me chamarem para ir num centro espírita, numa sessão, eu vou. Eu só pergunto, quantos minutos eu tenho? 2, 5 ou 10? Pode fazer o que quiser e me dar meus minutos. Eu vou num bar, eu estou imbuído de sentar à mesa com os escarnecedores, ou eu vou lá falar do amor de Jesus. Então tudo depende do contexto. Amém? Vamos andar mais um pouquinho, que eu tenho um negócio para mostrar aqui ainda para os irmãos. Algumas coisas. 2.2. Isso. A esperança por um fio. A esperança é a última que morre, diz a sabedoria popular. Mas, estando em meio ao cativeiro, vivendo uma vida de tantas restrições, passando pela prova de Deus. Tiago 1,12. E a esperança começa a desvanecer. Houve necessidade de Deus levantar um profeta para falar a verdade sobre o motivo pelo qual eles estavam cativos, mas também para afirmar que era apenas por um período e anunciar que o plano divino também contemplava o retorno de Israel para a terra prometida e a sua restauração espiritual. Ezequiel 36, de 22 a 28. Rapidamente, a profecia, ela tem 3 objetivos: exortar, edificar e consolar. Parafraseando alguém está espiritualmente caído. O Senhor vai chegar para essa pessoa através da profecia e vai dizer: olha, você caiu porque você tropeçou, porque você não olhou para baixo, porque você não vigiou. Está na hora de você se levantar. Aí o Senhor vai levantar e vai curar a unha do dedão que ele tropeçou quando caiu. Então a profecia não é para deixar ninguém no chão. A profecia não é para humilhar ninguém. A profecia é para conscientizar o que aconteceu e consolar e restaurar, porque foi apenas uma correção. Esse é o objetivo, esse é o ministério de Ezequiel. Esse é o ministério da igreja. Ninguém passa a mão na cabeça do erro de ninguém. Olha, aconteceu isso porque você fez assim, 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 conforme a confissão da própria pessoa. Mas Jesus está aqui, você não morreu, não é o fim. Levanta a sua cabeça, vamos orar, receba o perdão e a vida continua. E Deus tem uma nova história para você. Esse é o propósito do ministério profético. E é para nós que temos aí os dons do Espírito Santo. Restauração. A profecia foi de correção, mas depois de consolo. Então ela vem para exortar, para edificar e para consolar. O tempo está corrido? Vamos lá mais rapidamente aí, por favor. Advertência de Deus ao profeta. O profeta ficou impedido de falar ao povo, a não ser quando a mensagem vinha do próprio Deus. Mas quando o Senhor falava com ele, era para abrir a boca e dizer: assim diz o Senhor, quer ouçam, quer deixe de ouvir. O profeta nunca pode passar na frente de Deus, porque os judeus
se recusavam a ouvir e a obedecer a mensagem de Deus através dos profetas. Antônio Neves de Mesquita comentou: como se vê, o profeta começou seu ministério em condições adversas, pois o povo era mesmo rebelde. A sua presença em Babilônia o tornaria ainda mais irracível contra quem quer que fosse. Abra, por favor, rapidamente, Ezequiel 3, do 22 ao 27. 3, do 22 ao 27. Vamos ler isso aí rapidamente. E a mão do Senhor estava sobre mim, e ali ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória de que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei com que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão para que repreenda, porque casa rebelde são eles. 27. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir deixe, porque causa rebelde são eles. Não passar na frente do profeta significa exatamente o que nós já falamos. Não falar sem Deus mandar e não omitir quando Deus mandar. Não falar quando Deus não mandar e não omitir quando Deus mandar. E nós corremos os dois riscos. Às vezes a gente quer passar o carro na frente dos bois, sem Deus completar a mensagem, sem Deus identificar a pessoa, e outra hora a gente fica omisso. Deus mostrou, mas eu não vou falar porque é o pastor, porque é o evangelista, porque é o empresário, porque é o governador, porque é o rei. E aí nós vamos olhar para João Batista, que não teve amor à sua própria vida, mas chegou em Herodes e disse: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão Filipe. Sim, pastor. Nós estávamos aqui no ministério, aqui dentro da igreja, e a gente tratando aí de alguns casos aí um obreiro sentado aí na poltrona disse: ah, mas se eu fosse o pastor, eu faria assim, assim. Ainda bem que você não é eu. Ainda bem que você não é Aleluia, aleluia. É uma coisa difícil, porque às vezes a pessoa chega para o pastor e diz: Deus falou comigo, Deus mostrou para mim e tal. Como é que não mostra para o pastor? Mostra para a pessoa. Casos sérios, né? Deus vai mostrar para quem ele constituiu como líder. Ele pode até confirmar com alguém, mas ele vai mostrar para quem ele colocou como líder. Aleluia. Rapidamente vamos aí, porque meu tempo está indo. Um profeta destemido. É grande a responsabilidade dos que afirmam serem anunciadores de mensagens vindas da parte de Deus, pois é preciso proclamar o poder do Espírito Santo, com fidelidade, sem acepção de pessoas, mas com amor e tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não vou ler aqui não, para andar mais rápido. As referências. O Senhor Jesus disse aos judeus que lhes anunciava a verdade para a libertação dos mesmos. Ele é a verdade. Continuar? Pode continuar, pastor? Por favor, continua. Tópico 3:1. Quem está com a verdade não pode ter receio de falar, independentemente de as pessoas gostarem ou não. O papel do profeta de Deus é transmitir as mensagens com autenticidade, sem erros, sem intransigência, ódio ou agressividade. É a tradução aí. Consciente de que são verdades vindas de Deus. Mas só porque o profeta tem a verdade, ele não pode matar ninguém. A Bíblia diz: quem ama busca sempre o bem, mesmo quando causa feridas. Verdade pode dar vida e pode matar. De que maneira?
depende do óleo que você coloca nas palavras para falar a verdade. Depende do azeite que você coloca. Falar a verdade é compreender João capítulo 3, versículo de número 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então falar a verdade requer habilidade, requer sabedoria e requer a virtude do Espírito Santo. É como você colocar um lubrificante em um motor de qualquer engrenagem, é como você colocar graxa aonde está rangindo. Você fala a verdade, mas não agride. Você fala a verdade, mas não condena. Você fala a verdade, mas você não joga a pessoa fora, mas você conscientiza com amor do erro e apresenta as devidas correções necessárias. Amém? Amém. É isso que Deus está falando com o profeta. Rapidamente, vamos lá. Os desgastes do ofício, 3.2. No exílio, o profeta estava sofrendo na pele as consequências de viver com um povo rebelde e ingrato. Para atender ao chamado de Deus, muitas vezes precisamos entrar na fornalha ardente e enfrentar a cova dos leões. Mas de uma coisa podemos ter certeza: Deus estará ao nosso lado e nos assistirá em qualquer sofrimento. O Senhor Jesus, quando chamou e enviou os seus discípulos, deu-lhes poder, mas também avisou que enfrentaria ódio, oposições e perseguições. Glória a Deus. Abra a Bíblia, por favor, põe no telão, Marcos, capítulo 10, versos 28 até o 31. Pastor Alberci, Sim. lembrando que um dia nós estávamos em uma cruzada e um cidadão foi confrontado pela gente e: você aceita Jesus? Sim, eu aceito Jesus todo dia, a coisa melhor que existe. Não, estou falando para você de aceitar Jesus e ser um crente, viver como crente, testemunhar como crente, falar como crente, orar como crente. Você lembra disso? Lembro. Glória a Deus, lembro sim. Glória a Deus. Desgastes do ofício. Antes de ler ali, eu quero dizer: eu não sou profeta e não vou profetizar sobre a vida de ninguém, mas eu sou crente. Aleluia. Vamos lá. Tem muita gente achando que vem para a igreja para ficar rico, tem muita gente fazendo campanha da prosperidade, e sobre esse texto aqui, teve um pastor aqui de Goiânia, não vou mencionar o nome, escreveu um livro com teologia da prosperidade. Vamos examinar esse texto aqui para a gente compreender os desgastes do ofício. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Aí o cara foi e colocou um ponto final aí. Pronto. Formou a teologia da prosperidade. Dá 10 que eu te dou 1000. Faz uma fogueira sem santidade e põe 1000 que a coisa vai. Mas continua, é uma vírgula. Já neste tempo, em casas, quantas casas eu e você tínhamos antes da conversão? Para você visitar, sentar, conversar, orar, compartilhar do amor de Cristo. Quantas casas? Quantas nós temos hoje? No Brasil e no mundo, aonde você chegar e falar que é crente, você tem uma casa para você entrar, para você conversar, e se o Espírito Santo estiver na sua vida, você vai tomar refeição e você vai até dormir. Em irmãos e irmãs, quantos irmãos e irmãs nós temos na face da terra? Quanto nós tínhamos antes de Cristo? E mães, quantas mães, quantas irmãs oram por mim e por você? Quantas pessoas já intercederam? Mas quantos filhos nós também já não geramos na fé? Evangelizamos, ganhamos, discipulamos, e hoje tem resposta que estão na obra de Deus.
e campos com perseguições. Aí agora não fala, não. E campos com perseguições. Deixa eu falar um negócio aqui. O Salmo 1 nos compara como uma árvore. Tem 3 ferramentas que são usadas numa árvore. Primeira ferramenta, Mateus 3,11. A árvore que não der fruto, já está posto um machado à raiz da árvore. Mas agora a árvore, ela cresce, ela floresce, ela frutifica. Pedrada, para derrubar o fruto. Ela frutificou, ela levou pedrada. Passou a estação. O dono da lavoura vai tirar as galhas e vai podar a árvore. Então a árvore, que é eu e você, nós ou recebemos um machado, ou nós ficamos firmes e recebemos pedrada e facão. Pedrada para derrubar o fruto, facão para podar, para ficar belo e na próxima estação continuar produzindo. Campos com perseguições. É isso que a palavra está dizendo. Tem gente que está achando que fazer missões é comprar uma passagem aérea para a América e ir lá na Casa Branca. Mas entrar num navio ou num avião, ir para a África, enfrentar as pestes e falar do amor de Jesus, a caravana é pequena. Não é de Deus não, pastor. Eu não tenho esse chamado. Assim, pastor Juvenil. E a árvore que tem bonita demais e tudo, floreia tanto, sapateia tanto, faz tantas coisas. E como é que faz com ela? Ela tem muita folha. Aqui tem Jesus chegou lá estava muito bonita. Mas e aí dá outra mensagem, mas eu vou responder para o senhor dentro da Bíblia. Não corta ela, Senhor. Deixa que eu a escave e a esterque. E o ano que vem o senhor volta. E se ela não produzir fruto, eu quero dizer para o senhor que eu não sou cortador de árvore. O senhor manda outro cortar. Eu não corto. Eu e você não somos cortador de árvores. Nós somos escavadores de figueira para que ela possa dar fruto. Respondi, pastor Juvenil? Certo. Mas acontece, essas aí são as pessoas que reconhecem que a pessoa que, se você igualar com aquela pessoa e pensar do jeito dela, você vai no buraco com ela. Agora, essas aí são as pessoas que compadecem das pessoas dentro da igreja. Dentro da igreja. Mas tem aqui vara de ferro que quer mandar embora. Aí sabe o que Jesus falou? Através do apóstolo Paulo? Entrega ele para Satanás, que é o Alexandre e o latoeiro, para ver se pelo menos ele se arrepende e a alma seja salva. É muito fácil a gente ilustrar essa questão. Dentro de uma empresa não cabe, na mesma sala, 2 gerentes. Dentro de uma prefeitura não cabe 2 prefeitos. Dentro da igreja não cabe 2 cabeças liderando. É quem Jesus constituiu, é quem Jesus colocou. Louvado seja o nome de Jesus, não tem jeito. É uma autoridade e os outros cooperando. Fui entrar no assunto, hein, pastor Juvenil? Pastor Alberci, lembrando aí, antes do latoeiro lá, o apóstolo Paulo já tinha aconselhado os coríntios, lá no capítulo 5, no versículo 5, ele disse assim: entregue a Satanás para que a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Verdade. Era hábito do apóstolo Paulo, né? Acabou Era. que não quer ter conserto, peraí. Não quer nada com nada. Agora, mandar embora você não manda, mas você entrega. Exatamente. Vamos encerrar? 3.3. Quantos minutos eu tenho? Já acabou. Então deixa eu pelo menos falar aqui. A mensagem de Deus nunca deve ser transmitida de acordo com a vontade do povo. A mensagem deve estar de acordo com a vontade de Deus e a necessidade do povo.
Deus Pastor sabe- Wagner, Oi. só um minutinho, meu tempo já foi. Eu só quero lembrar o texto de Pedro. Pedro, em Atos dos Apóstolos, falou para o sacerdócio: muito mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então a mensagem de Deus é para agradar a Deus. Se nós agradarmos a Deus, nós teremos um grupo de pessoas que andarão junto conosco. Mas se eu agradar ao povo, eu estou sem a presença de Deus. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor Obeci, por essa lição maravilhosa. Eu queria só ler a conclusão, para não tomar muito tempo. Não. O profeta Ezequiel foi fiel ao Senhor, cumprindo uma a uma as ordens que recebera. Embora sua tarefa fosse muito difícil, ele não recuou, nem abriu mão da perseverança, da esperança e da fé em Deus, no que diz respeito à libertação e à restauração do povo. E igual o pastor Obeci já falou durante a lição, mas quando fala aqui da tarefa ser muito difícil, que o profeta, igual também no texto que nós lemos, né, é aquele que vinha e falava para o povo que o jugo que vocês vão sofrer é jugo de ferro, vocês vão passar esse problema. O profeta provavelmente era alguém que estava sendo odiado por aquele povo. Então é algo realmente muito difícil. Então, o que deixo aqui para os irmãos nessa conclusão é simplesmente que nós, no serviço da igreja, nos espelhemos no profeta Ezequiel, em se manter na missão, apesar das dificuldades. Amém? Eu devolvo para o pastor Valtinho fazer o encerramento. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, né? Elogiar aqui a superintendência da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do pastor Aldemiro, Alexandre, o Absen. Por falar nisso, o Absen não veio porque está com resfriado. Pastor Toninho, a mesma forma, também não veio, mandou avisar. Nós estaremos orando. Está um surto, né, irmãos? Grave aí, que coisa horrorosa. Oh, meu Deus, que luta, né? Deus abençoe o pastor Alberci, né, por explanar aqui tão de uma forma dinâmica, de uma forma de Deus. Essa lição, Ezequiel, se o pastor presidente permitir, nós podíamos, na terça-feira aqui, não adiantando a lição, hipótese alguma, mas tem outros, né, elementos que vai compor um ensino para nós aí de grande edificação. Depois nós vamos conversar aí, porque terça-feira, eu lendo, né, já dei umas lidas aqui nessa revista, e tem coisa demais para nós absorver, aprender, vai trazer para o aperfeiçoamento cristão, prática diária como cristãos verdadeiros. E Deus abençoe a vida do pastor Alberci. Nós temos professores aqui competentes, né, começando pelo nosso professor presidente, né, que ele é o maioral sobre nós aqui, o fator da experiência dele é muito grande, e é o cajado que Deus tem concedido a ele. Pois bem, o pastor Alberci já comentou tudo sobre a revista, né? Só adicionando aqui, somando, você aí que nos ouve de sua casa, a atmosfera que Ezequiel vivia era uma atmosfera de obediência. Quando Deus chamou, ele coloca de pé, vai e obedece, né? Nós cristãos é a mesma forma, vai para a casa de Deus, vai aprender, vai evangelizar, vai fazer os imperativos da unidade, a comunhão. Isso é a atmosfera que nós devemos vivenciar como cristão. Porque esse mundo hoje tem muitas vaidades que nos enganam. Então, se nós não raciocinar com isso aí, nós perdemos. E hoje eu anotei nessa revista aqui a questão da autossuficiência.
Pessoas fazem teologia, monta teologia, estuda, sou contra, nunca, tem que estudar, precisa, é necessário, mas não pode tirar um tio dessa palavra de Deus, tem que viver a palavra de Deus, nós tem que ser genuíno, evangelho puro e simples, põe isso na cabeça que a coisa caminha. Pastor José Machado vem aqui, ele ensina o pessoal, ficou muito tempo que ele ensina dentro da Bíblia, queira gosta, queira não gosta, palavra, eu gosto que ele fala, irmão, palavra, irmãos, até o gesto dele falar aqui, irmãos, que isso, irmãos, é palavra, e é palavra mesmo, irmão, e é verdade. Se não for a palavra de Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Utopia, gastando gasolina, gastando pneu, tempo, né? E é a palavra mesmo. Então, uma das coisas problemáticas, pastor Alberci, somando aí no que você já falou, nas lideranças nossas aqui, é o problema da autossuficiência. A pessoa faz psicologia, faz psiquiatria, faz gestão disso, daquilo, aquilo outro, doutorado, PhD, não sei o quê, e aí vai teologia para lá e para cá e para cá. Cuidado, cuidado, cuidado. Aí começa a cair na autossuficiência. Esse é um dos maiores perigos dessa ocasião, desse mundo contemporâneo. Muito perigoso. Principalmente quando as pessoas têm muita liberdade e às vezes espiritualiza demais as coisas e excede, fala o que Deus não mandou falar. E aí essa profecia, tanto para quem fala ela, quanto para quem ouve, traz um dano funesto, né? E esse 2:1 aí, ó, o confronto com a verdade. Muita gente não gosta do confronto da verdade. Aonde começou o confronto da verdade? Eu estava lendo sobre aqui, lá em Gênesis 4. Meu pai essa semana falou para mim sobre Caim. Deus falou diretamente com Caim. Falou, está no seu coração uma coisa, que se você continuar, você vai perder. E Caim não obedeceu a Deus. O que é a síndrome de Caim? Quem lembra aqui? Síndrome de Caim. Ciúme e inveja. Isso é o capeta, é o Satanás puro. Os dois não, tem 3. Os 2 cachorros de Martim Lutero. São 3, viu? São 3, não são 2 não. É os cachorros mais perigosos que Martim Lutero falou. O cachorro da inveja, da soberba e o cachorro da ingratidão. Da ingratidão, quando ele morde, a ferida dele é mais profunda. Todos 3 mordem. A ingratidão dói no pai, dói na mãe, naquilo que você faz. Eu, por exemplo, já tive atos de ingratidão comigo na minha empresa. Faz 99%. 1%, ó, não deu certo. Cortou tudo, os 99% não valeu. Então, essa síndrome de Caim, né? E outra coisa, o povo de Israel vivia aquela gangorra espiritual, e eu anotei aqui, a teimosia e a arrogância só serve para encurtar a rota do naufrágio. É sério isso, é sério. Nós estamos na rota para onde? Nós falamos aqui, para o céu. Então, obediência é o fator, é o ingrediente imprescindível para a minha vida, a vida de qualquer um aqui, vida de qualquer um de nós, obediência. Então, a teimosia, a arrogância só serve para encurtar a rota do naufrágio. Naufragar, né? Tanta gente, nós estamos vendo aí, gente, essa semana passada aí nós vimos aí, coisa que não era para terminar de uma forma, terminou, e acabou, era para terminar de um jeito, terminou de outra forma, desagradável, perde tudo. Então é a rota do naufrágio, né? O profeta não precisa ser, essa semana eu coloquei no grupo dos pastores aí, até aqui dos varões, pastor Oídes falando, o profeta não precisa ser palatável. O que é isso? Você tem que falar o que agradar para o povo, fala tudo certinho, massagear o ego do povo. A palavra de Deus é um confronto direto, ela bate no confronto. Não precisa ser palatável. O que é palatável? Falar palavras que vai massagear o ego das pessoas, passar a mão na cabeça. A pessoa está errando, está um equívoco. Vamos fazer o quê? Exortar. Eu posso errar, fulano pode errar. Aliás, nós erramos. Eu posso não, nós erramos, né? Então não precisa se agradar o povo. E finalizando, né, o 3 aí, o profeta tem que fazer o ofício dele, tem que ser tácito. O que é tácito? Falar contundentemente, sem arranjo. A palavra de Deus ela é tácita, né? Ela não fornece, ela não vai pregar, trazer a profecia. O que é a profecia? A profecia é um ensino aqui. Qualquer um que vier ensinar aqui está sendo profeta aqui em cima. O pastor foi um profeta que ensinou. Então o que acontece? Ezequiel não precisou de formalidade, foi tácito. Foi ou não foi? Ele não arrumou formalidade, arrumou um jeitinho com Deus. O que aconteceu com Uzá? Nós falamos aqui na terça-feira passada. Lá com a arca lá. Parou lá em Obed-Edom. O que aconteceu? Uzá foi querer fazer o quê? Desatolar a arca lá. Foi tentar ajudar Deus. Ninguém precisa ajudar Deus, irmãos. Nós não precisamos não. Nós precisamos obedecer e adorar a Deus. É um ingrediente, né, que dispensa aí comentários. E eu anotei aqui no finalzinho. Olha só, lá em 1 Coríntios capítulo 12, 20.
Se Deus não der, eu já falei isso aqui na igreja, se Deus não der o devido crescimento, nós não vamos a lugar nenhum. Tudo que Deus dá na sua vida, o crescimento para a sua vida, é Deus que fornece. O seu talento, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, é Deus que dá. É Deus que dá. Tudo é Deus que dá. Talento é tudo. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 12, o 20 fala. Então, eu anotei aqui, ó, o apóstolo começa, o profeta aquece, o evangelista traz o crescimento, o mestre fundamenta e os demais faz o acabamento. A igreja. Amém? Deus abençoe a todos. Muito bom, viu? Esse trimestre, né, pastor Ademir? Muito bom. Aqui é profundo, viu, irmãos? As visões que Ezequiel teve, esse profeta, faz a diferença com os outros demais profetas. É profundo, mas muito profundo. Peço, irmãos, coloque sobre seus pés, um bom almoço a cada um. Vamos orar aí para o pastor Toninho, né, para o Abson e outros irmãos. E à noite nós estaremos aqui, o pastor presidente vai nos trazer uma palavra aqui, as considerações, né, agradecimentos do ano de 2021. E vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por essa manhã, pelo alimento. Mais uma vez o sol brilha, nossa face é oportunizada a contemplar a sua beleza, a sua grandeza. Senhor Jesus, que nós possamos entender, ó Deus amado, profundamente as nossas mentes, ó Deus amado, do temor, da sabedoria a Ti, cada vez mais, ó Deus, vindo do céu na nossa vida. A igreja precisa crescer, a igreja precisa avançar, não pode deixar de ser a agência do céu aqui na terra, promotora da paz e da comunhão, é isso que a igreja é, e a igreja não vai parar pela autoridade e o poder do Teu nome. Abençoa essa igreja local, cada um dos irmãos nós pedimos, logo mais também o culto de adoração, celebração, evangelístico, ó Deus amado, dentro da Tua casa, novamente aqui o Senhor nos dá essa oportunidade. Muito obrigado, ó Deus, amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre. Todos digam amém. Uma salva de palmas para Jesus, Ele merece toda a honra, toda a glória.